Olá, você já parou para pensar o que é imunidade espiritual? Olha só que interessante, esses dias, num dos grupos que eu participo de estudo, me perguntaram isso. E a pessoa que levantou a mão, um cara, ele perguntou como eu faço para me proteger daquilo que pode me afetar, espiritualmente falando. E aí nós precisamos entender como que isso funciona, né? Como que espiritualmente e energeticamente nós podemos ser afetados. Então a primeira coisa que eu expliquei, e eu quero explicar isso para vocês também, como tema aqui do nosso vídeo de hoje sobre imunidade espiritual, que a gente precisa distinguir o que é espiritual daquilo que é energético. Então, muitas vezes nós temos uma sensação física que deixa a gente prostrado, que deixa a gente cansado, que deixa a gente sem força, sem vitalidade. E essa sensação, ela pode ser causada por uma desvitalidade mesmo, onde você cansou porque você fez muitas atividades, ou porque você não comeu adequadamente, ou porque você está emocionalmente desestruturado. Isso pode causar essa sensação, ou pode ser realmente um tipo de vampirismo energético, onde alguém sugou a sua força, ou você passou por um lugar que aquele lugar te deixou sem energia, como se você fizesse ali o tal do efeito esponja, que é você passar por um lugar, que naquele lugar tem energias que estão densas, você por ter um pouco mais de energia, você acaba limpando aquilo, captando aquilo. Pode ser também uma questão que vai mais para o âmbito espiritual, onde aí nós temos desde espíritos obsessores até outras questões que podem realmente, deliberadamente pegar você. E aí você passa a ficar desvitalizado, porque essas forças, vamos chamar assim, que vão de entidades até outros tipos de energias, podem sugar você. Agora, como a gente faz, que esse é o X da questão, para não ser afetado por isso? Existe um jeito, gente, muito interessante, muito prático, para que nós não sejamos afetados por isso, que tem a ver com consciência sobre isso. Tem a ver com o fato de você ter consciência em não entrar nessa vibração, nesse patamar, nesse grau energético que é o grau, né, vamos chamar assim, que você vai ser sugado. Então, nós temos as frequências. Quando você baixa a sua frequência, você fica suscetível como se você estivesse aberto, porque você baixou a frequência, a sua imunidade energética, espiritual baixou, e você fica suscetível a todo tipo de coisas como essa que eu expliquei. Então, o que faz uma pessoa ficar suscetível energeticamente, espiritualmente, a ponto de se desvitalizar, sendo pego por essas forças, ou a ponto de ficar totalmente vampirizado, digamos assim, energeticamente, e não conseguir nem pensar direito. Como faz, né, para que isso não aconteça? Então, para que você entenda sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre frequências. Nós vivemos num mundo de frequências, então nós temos frequências que, se medidas em hertz, nós vamos ter aí de 0 até mais de 1000. Então, só para vocês entenderem, para aquele que é leigo, todas as frequências mais ou menos abaixo de 200 hertz são as frequências de baixa vibração. Então, podemos citar, por exemplo, raiva, ódio, vergonha, rancor, tristeza, insegurança. São todas essas sensações que vão gerar no corpo baixa frequência, baixa vitalidade. Quando a pessoa está com essa frequência baixa, ela acaba sendo um alvo de que tudo isso aconteça. Então, como faz para que você aí que está me ouvindo nunca mais entre numa frequência baixa, ou se entrar, perceber rápido para sair logo e seguir além? Então, vamos entender. O que faz a frequência baixar é justamente você se conectar com essas coisas
ou ter a sensação no seu próprio corpo, na sua própria vida, né, das coisas que acontecem na sua própria vida, ter essa sensação conectada a isso. Então, aí a gente começa a entender que quando a gente se liga a emoções ou ambientes ou situações de baixa frequência, lugares onde existe tristeza, lugares onde exista ódio, pensamentos desses tipos, né, que baixam a vibração, a frequência. Então pode ser o seu pensamento, pode ser o pensamento do seu amigo, pode ser o lugar que você frequenta. O lugar, por exemplo, em si, ele tem uma frequência que é gerada sempre pela união daquelas pessoas que estão lá. É por isso que quando uma pessoa tem mais luz e ela adentra um ambiente menos iluminado, com uma frequência menor, ela vai acabar elevando aquela frequência, as pessoas que ficam perto se sentem melhores e a pessoa se sente mais desvitalizada. Se a pessoa não tiver essa consciência, quando a pessoa tem a consciência disso, ela, ao mesmo tempo que ela percebe a energia, ela já começa a limpar. E aí vamos deixar esse assunto que eu vou ensinar para vocês para um outro vídeo. Então vamos lá, como você pode fazer para que você não entre numa frequência ruim a ponto de ficar sem imunidade espiritual energética e sugar tudo, né, que você não gostaria. Então, para que você tenha essa imunidade, você precisa ter consciência do que você está pensando, de que sensações estão vindo à sua cabeça e de que ambientes você tem frequentado. Quando você começa a entender que aqueles ambientes, pessoas, situações baixam a sua frequência, e o que é, como você sabe que a sua frequência baixou? Porque a sua sensação muda, o seu sentimento muda e você fica prostrado, você fica cansado ou fica irritado, cada um reage de uma forma, depende também da frequência que você emparelhou ali. Então, quando você ganha essa consciência, você passa a evitar esse tipo de coisa. Então, quando você evita assuntos na televisão que só trazem notícias ruins, que só trazem destruições, que só trazem histórias cheias de ciúmes, de baixo calão, pessoas que falam de coisas que não levam a nada, fúteis, tudo isso tem uma frequência mais baixa, tá? E a frequência mais baixa, quando você se conecta a isso, quando você assiste isso, quando você fala sobre isso, quando você sente isso, a sua frequência começa a baixar, tá? Então, para que isso não aconteça, você tem que vigiar, né? Aquela velha frase, vigiar e orar, faz todo sentido aqui, porque você começa a entender que basta você vigiar, perceber que está nessa frequência que você não quer sair dela, literalmente, muitas vezes sair do ambiente, sair da conversa, e aí pensar numa luz em volta de você, isso é uma boa dica, uma luz muito bonita, colorida, clara, de preferência rosinha, azul, branca, violeta, sempre clara e brilhante. Isso limpa a sua frequência, uma das formas de limpar, para que você eleve novamente a sua frequência, mas o mais importante é elevar os pensamentos, que junto com o pensamento tem o sentimento, que vai realmente fazer uma grande diferença na sua vida. E é isso, pessoal, deixa aí suas perguntas, deixa aí suas dúvidas a respeito desse assunto, que eu vou fazer mais vídeo para explicar isso para vocês. Até o próximo vídeo.